Agora a gente vai ver o teste de hipóteses para igualdade de proporções entre duas populações. Então a gente vai ter que trabalhar com esse teste, que é um teste Z, ou seja, a gente vai trabalhar com a tabela da normal padrão, e a fórmula é essa daqui. Aí você vai perceber que nessa fórmula você tem o N1 e o N2, tranquilo isso aqui, tamanho da amostra da população 1, da população 2. Você tem P chapéu 1, P chapéu 2, P1, P2 e o P chapéu. Então, são 5 coisas diferentes. O P1 e o P2, está aqui, ó, são proporções populacionais. No caso do P chapéu, é sempre amostra. Quando não tem o chapéu, é população. Então, P1 e P2, proporção populacional. P chapéu 1 e P chapéu 2, proporção amostral. E o P chapéu nada mais é do que uma estimativa ponderada, que é calculado dessa forma aqui. Você vai ter que pegar o N1 e o N2, você vai somar esses dois valores, quer dizer, você vai ter a amostra total, juntando as duas populações, e vai dividir, e vai colocar aqui em cima, para fazer a divisão, vai colocar aqui em cima os números correspondentes a essa proporção. Na verdade, esses números você pode calcular por essa formulinha, pegando o tamanho da amostra e multiplicando pelo P-chapéu. É mais fácil do que parece, tá? Parece ser muito confuso, mas não é tão difícil não. Vamos lá para o exemplo, que aí fica mais fácil de você entender. Em um estudo de 200 mulheres adultas selecionadas aleatoriamente e 250 homens adultos, ambos usuários de internet, 30% das mulheres e 38% dos homens disseram que planejam comprar online ao menos uma vez no mês seguinte. Ao nível de significância, que é o nosso alfa, de 10%, testar a afirmação de que há uma diferença entre a proporção de homens e mulheres usuários de internet que planejam comprar online. Então vamos lá. A gente está trabalhando aqui com homens e mulheres. Então vamos tirar os dados do enunciado. O N das mulheres é igual a 200. Então, um estudo de 200 mulheres, 250 homens. O N dos homens, 250. Ambos usuários de internet, 30% das mulheres e 38% dos homens disseram que planejam comprar online. Isso daqui são as porcentagens que surgiram do estudo, da pesquisa. Então, a gente tem que o P chapéu das mulheres é isso aqui, ó, 30%. Então, vamos pôr aqui como 0,30. E o P chapéu dos homens é de 38%. Então, 0,38. O alfa é igual a 10, depois a gente mexe com isso. Vamos calcular inicialmente o P chapéu. Tá? Então, como que eu vou calcular esse P chapéu? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou pegar aqui das mulheres e vou fazer o seguinte. Eu vou calcular 30% de 200 mulheres. E vou fazer a mesma coisa nos homens. Eu vou calcular 38% de 250 homens. Então, é como se fosse aqui o N e aqui o P chapéu. Quando eu multiplico, eu vou ter aquele elemento que vai estar no numerador. Eu vou ter, na verdade, esse x1 e esse x2. Ó, fazendo o N vezes o P chapéu, eu obtenho o x. Então, quando eu multiplicar aqui, eu vou obter 60 pessoas. Quando eu fizer essa conta aqui embaixo, eu vou obter 95. Então, olha como que vai ficar o P chapéu. A gente está trabalhando com um total de 200 mais 250 pessoas. Esse é o totalzão geral. Dessas 450 pessoas, que é essa soma aqui, a gente tem 60 mais 95 pessoas que disseram que pretendem comprar online ao menos uma vez no mês seguinte. Se você fizer essa continha aqui, você vai obter, seria 155 dividido por 450, você vai obter 0,3444. E agora, eu posso pegar todos esses dados aqui e jogar nessa formulinha do Z observado.
Só que antes de calcular o z observado, né, eu esqueci de uma coisa, deixa eu só apagar aqui. A gente precisa escrever as hipóteses, que eu não escrevi ainda. Então vamos lá. Hipótese nula, hipótese alternativa. Quem são as hipóteses? Bom, qual que é a pergunta? É isso aqui, ó. Testar a afirmação de que há uma diferença entre proporção de homens e de mulheres. Ou seja, o que eu quero testar é que o P das mulheres é diferente do P dos homens. Contra a hipótese, veja que o diferente está na alternativa. Então, na hipótese nula, a gente vai colocar o P igual ao PH. Ah, mas não está faltando o chapéu aqui? Não. Quando você monta as hipóteses, tanto nula quanto alternativa, você está testando uma hipótese, seja para média, seja para variância, desvio padrão, seja para proporção, sempre populacional, tá? Proporção populacional, média populacional, sempre populacional. Então, o teste que a gente quer realizar é saber se a proporção populacional de mulheres é igual ou se é diferente da proporção populacional de homens. Para fazer esse teste, eu vou usar as proporções amostrais, que é o P-chapéu da mulher e o P-chapéu dos homens. Se você pegar esse P de homens e passar para o lado esquerdo da igualdade, você vai ter uma diferença aqui. Opa, aqui na verdade está errado. Aqui é PH. Você vai ter que essa diferença, P de mulher menos P de homem, igual a zero, ou aqui, fazendo a mesma coisa, P das mulheres menos P dos homens é diferente de zero. Beleza, então vamos lá agora para o Z observado. Então, quem que vai ser o nosso Z observado? P chapéu 1, então vamos supor que 1 seja mulher e 2 homens. P chapéu 1, P das mulheres, 0,30, menos o P chapéu dos homens, que é o 0,38. Então, esse aqui é o primeiro termo. Agora, menos. Aí, veja o seguinte, aqui, esse P1 menos P2, que é da população, isso daqui você precisa saber quanto vale sob a hipótese nula. E sob a hipótese nula, essa diferença vale zero. Ou seja, você vai colocar um zero aqui. Então, vai ficar aqui em cima isso daqui, e aqui embaixo eu preciso montar com essa raizona. Então, vamos lá. O P chapéu, que é esse número que a gente obteve, o 0,3444, que multiplica 1 menos 0,3444, tudo isso vezes 1 sobre o N1, que no caso das mulheres, 1 sobre 200, mais 1 sobre o N2, que é 1 sobre 250. Vamos só esticar aqui. Aí você vai ter que fazer essa calculinha com toda a calma do mundo, tá? Essa parte de baixo aqui é meio chatinha de fazer. Faz a continha, você vai chegar em 1,77 negativo, menos 1,77. Agora vamos lá, vamos fazer um esqueminha aqui da nossa distribuição normal de probabilidades. Aqui eu acho que não vai caber, peraí, que eu preciso escrever a região crítica. Deixa eu apagar isso aqui. Vou fazer um pouquinho. Deixa eu fazer aqui desse lado, vai. Vamos marcar o zero aqui. E agora a gente tem que marcar as regiões críticas. Para isso, você tem que olhar sempre para o sinal que está na hipótese alternativa. No caso, a gente tem um sinal de diferente. Sinal de diferente indica teste bilateral, ou seja, a gente tem duas regiões críticas, uma para a esquerda e uma para a direita. Então, aqui as nossas regiões críticas. Aqui, exatamente nesse ponto e exatamente nesse ponto, a gente vai ter o Z crítico. E aqui seria o menos Z crítico. Esta área que está aqui, junto com esta área, dão esses 10% que ele deu aqui. As duas áreas juntas, somadas, portanto, são iguais a 10%. Como essas duas áreas são iguais, por conta da simetria da curva, a gente vai ter 5%
para cada lado. Então, o que eu vou ter que fazer na tabela da normal? Então, vamos lá para a tabelinha. Eu vou ter que fazer o seguinte. Lembra que a tabela da normal, esta tabela que eu estou fornecendo, ela trabalha sempre com valores do 0 até um número observado. Só que a gente sabe do enunciado que esta área vale 5%. Portanto, esta área entre o 0 e esse z crítico, metade da curva, vale 50%. Se aqui eu já tenho 5%, essa região em vermelho vale 45%, ou então 0,45%. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pesquisar no meio da tabela o valor ou igual ou o mais próximo possível desse 0,45. E tá vendo que tem aqui ó, o 0,4495 e tem aqui o 0,4505. Você pode perceber que esses valores vão dar os seguintes z's para a gente. Ó, olhando aqui, 1,64 e 1,60 pegando esse outro número e 5. Quer dizer, o nosso valor de 0,45, ele está exatamente no meio, entre esses dois números. Exatamente no meio. Nenhum desses dois é mais próximo do que o outro, né? Eles têm a distância entre cada um desses valores para o 0,45 é a mesma. Então, com qual dos dois z's críticos, ou seja, com 1,64 ou com 1,65, que eu vou trabalhar? Na verdade, eu vou trabalhar com a média desses dois valores, ou seja, eu vou trabalhar com 1,645. A gente vai trabalhar com este número aqui. Vamos voltar lá. Então, o nosso z crítico é esse, igual a 1,645. E aqui, isso aqui é o menos 1,645. Este valor, que é o z observado, aonde que ele está nesta reta aqui? Bom, menos 1,77, você concorda que tem que estar à esquerda desse menos 1,6 alguma coisa? Vai estar aqui, ó, nesse ponto, exatamente nesse pontinho aqui, amarelinho, você tem o menos 1,77, que nada mais é do que o z observado. Ou seja, esse valor de z observado, ele está dentro da região crítica. Então, ele pertence à região crítica. E quando o valor observado pertence à região crítica, a gente rejeita a hipótese nula, ou seja, a gente aceita a hipótese alternativa. E agora vamos traduzir isso daqui, né? Vamos traduzir para responder, para conseguir responder a pergunta dele. O que ele perguntou? Ele perguntou, tem uma diferença entre a proporção de homens e proporção de mulheres? A gente rejeitou H0, a gente aceitou HA, ou seja, a gente aceitou este fato aqui. Ou seja, a gente está aceitando a ideia de que na população a proporção de mulheres é diferente da proporção de homens. Então, a gente pode dizer que ao nível de 10% de significância, há sim evidências de que vamos abreviar aqui, ó, proporção de homens seja diferente da proporção de mulheres. E aí, depois que você escreve isso, você finalmente concluiu o teste de hipótese.